tarefa nessa noite é uma tarefa que me enche o coração de orgulho, de esperança e de alegria de falar de um espírito tão nobre que é Maria de Nazaré. E não por outra razão, dia 12 de outubro é o dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, e também o dia em que nós comemoramos o Dia das Crianças. Era o ano de 1717, o Brasil ainda era o Brasil colônia, quando 3 pescadores da cidade de Guaratinguetá, do interior paulista, tomam dos seus pequenos barcos para ir pescar. E passam várias horas pescando, atirando suas redes e vendo elas retornarem sem nenhum peixe. Quando já quase desistiam da pesca, eles atiram a rede mais uma vez e vem um corpo de uma imagem e eles, puxa vida, é a imagem de uma santa. Vamos jogar a rede novamente. E jogaram. E veio a cabeça da santa. E colocando o corpo e a cabeça, deram-se conta que era Maria, a Mãe Santíssima. E eles encontram e dão o nome àquela imagem de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, Aparecida. Aparecida das águas de um rio, Aparecida de uma forma enegrecida, porque foi tirada do fundo daquele rio, o Rio Paraíba, piscoso, mas que só lhe deu peixes após encontrar a imagem de Nossa Senhora. E daquela imagem começa-se um pequeno culto, faz-se uma capela, as pessoas começam a migrar até aquele pequeno povoado próximo a Guaratinguetá, e nasce ali o culto mariano, e depois vários milagres, que nós sabemos não serem milagres propriamente ditos, porque Jesus não veio alterar a lei, eram modificações dos fluidos, pessoas começaram a ser curadas, outros tantos tiveram suas vidas modificadas, até que hoje nós temos a data do dia 12 de abril como consagrado a Nossa Senhora Aparecida, a Virgem Maria que apareceu nas águas do rio. E hoje também temos a cidade de Aparecida, onde se construiu, se erigiu uma grande catedral em homenagem à padroeira do Brasil. E muitas pessoas vêm me perguntar assim, Rafael, Nossa Senhora Aparecida e a Virgem Maria Santíssima são a mesma pessoa? São. Porque Maria apareceu em vários lugares do mundo. E onde ela ia aparecendo, ela ia ganhando ou o nome da cidade ou em homenagem a algum fato daquela cidade. Por exemplo, quando ela apareceu em Guadalupe, no México, ela ficou conhecida como Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, de Guadalupe. Quando apareceu em Lourdes, na França, ela ganhou o nome de Nossa Senhora de Lourdes. Quando apareceu na antiga Iugoslávia, na hoje Bósnia-Herzegovina, ela ganhou o nome de Nossa Senhora de Medjugorje, porque apareceu na cidade de Medjugorje. Quando apareceu em Fátima, aos 3 pastorzinhos, refiro-me a Lúcia, a Jacinta e a Francisco, debaixo de uma azinheira, revelando aqueles 3 segredos, ela ficou conhecida como Nossa Senhora de Fátima. Então é bom que nós tenhamos essa certeza de que a Virgem Maria Santíssima sempre esteve conosco. E onde ela foi aparecendo, onde ela foi se fazendo presente, ela foi ganhando nomes, mas são sempre a mesma Mãe de Jesus, assim como a Notre Dame, a Nossa Senhora de Paris. Inicio então trazendo essas considerações e trazendo igualmente uma outra questão para que nós possamos refletir. Porque quando veio a Reforma Protestante, no ano de 1518, quando Martinho Lutero, lá na cidadezinha alemã de Wittenberg, ele pregou aquelas 95 teses contra a Igreja Católica, iniciando a reforma contra as indulgências, contra as missas em latim, ele trouxe uma consideração com relação à Virgem Maria, que os nossos irmãos protestantes hoje trazem, mas que é um equívoco, de que nós trazemos um culto exacerbado a Maria em detrimento de Jesus. Que ao invés de buscarmos Jesus, nós muitas vezes buscamos os santos, buscamos outras personalidades, buscamos a Mãe de Jesus, ao invés de nos determos naquele que é o nosso modelo e guia. Mas essa é uma visão que não está
coerente, porque Jesus veio ao mundo por uma mulher. Ele teve uma mãe. E se teve uma mãe, é porque essa mãe foi um espírito puro. Quando nós meditamos em a questão 100 e seguinte do Livro dos Espíritos, Kardec indagando aos imortais, e eles nos respondendo sobre a escala espírita, que começa nos espíritos imperfeitos, passa para os espíritos bons, até chegar nos espíritos puros, nós sabemos que um espírito puro como Jesus não nasceria de um outro espírito puro como Maria de Nazaré. Então nós não idolatramos Maria, mas nós temos por ela uma reverência. Nós sabemos que se Jesus puro era, e é para nós modelo e guia, é porque igualmente ele teve uma mãe de muito destaque espiritual, de um alto coturno entre os espíritos que compõem a falange que guiam os destinos da Terra. Daí, então, não existe, como dizem muitos dos nossos irmãos da crença protestante, uma idolatria. O que existe é uma reverência a um espírito nobre que cuida de falanges de suicidas no plano espiritual, que cuida das dores de tantas almas em sofrimentos ainda no mundo, aquela que pode ser consagrada como a mãe de todos nós. E existe mesmo, dentre muitos espíritas, uma consideração de que nós, espíritas, hoje, quando vocacionamos a nossa oração a Maria, estamos praticando uma espécie de igregismo. Também essa crença é incoerente, porque nós não praticamos igregismo. Da mesma forma que nós reverenciamos Adolfo Bezerra de Menezes, nós reverenciamos Guilherme Taylor Marsh, um espírito nobre aqui de Niterói, que deu a sua vida para estar com os necessitados, ajudar os carentes, que nós reverenciamos tantos espíritos como Santo Agostinho, como São Luís e outros tantos, nós também reverenciamos aquela que foi a mãe de Jesus, aquela que tem um laço de ternura por todos nós, aquela que é tão grata aos nossos corações. E eu, em particular, tenho uma especial afeição a este espírito e rogo a ela, nesta noite de hoje, que possa abençoar a cada um de vocês, que possa derramar sobre todos aqueles que me ouvem, sobre todos aqueles que se abraçam pelas redes sociais, o seu manto de amor e misericórdia. Porque se tem uma coisa que ela faz em demasia por cada um de nós, é ser uma intercessora junto a Jesus. Eu quero, então, destacar alguns trechos da sua caminhada enquanto mãe de Jesus, para que nós possamos nos mirar no seu exemplo e, meditando nos seus passos, trazer algumas considerações para os nossos dias do presente. Eu quero começar pela sua citação lá descrita em Lucas, quando o anjo Gabriel, e Gabriel quer dizer o mensageiro do Senhor, chega aquela mulher nazarena, aquela mulher simples, aquela mulher que nós conhecemos como a rosa mística de Saron, aquela mulher pura de espírito e de corpo, e lhe diz mais ou menos assim: Ave Maria. Ave Maria quer dizer uma saudação. Bendita tu és entre as mulheres. Tu és cheia de graça. E ela, olhando para o mensageiro do Senhor, mas eu. E o anjo Gabriel lhe diz: sim, pois do teu ventre há de nascer aquele que é o Salvador de toda a humanidade. Ele nascerá e você dará a ele o nome de Jesus, porque Jesus será o Messias aguardado pelo povo de Israel. E ela responde com a sua simplicidade, mas igualmente com a sua firmeza: eu sou uma serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a vontade de Deus que estás nos céus. Ou seja, a mulher simples, mas guerreira. A mulher pura, mas igualmente servidora de Deus. E por que eu começo destacando essa primeira passagem descrita no Evangelho de Lucas? Para que nós saibamos que todos nós estamos no mundo para servir Jesus, para servir a Deus
em todos os caminhos da nossa existência, para que possamos mirar no exemplo de Maria, que quando recebeu um trabalho a ser realizado, que quando recebeu pelos caminhos da sua existência uma proposta de edificar o amor, de ser a progenitora daquele que seria o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, ela não hesitou. Ela não perguntou por quê. Ela não perguntou até quando, mas ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a vontade do Pai e não a minha. E por que, meus amigos, eu estou trazendo isso para a gente? Porque nós muitas vezes hesitamos. Porque nós muitas vezes desconfiamos. Porque nós muitas vezes, quando vêm as mais variadas dificuldades, quando vêm os problemas, nós costumamos perguntar, nós costumamos indagar, nós costumamos ter aquele senso de desconfiança. Mas o exemplo de Maria é o exemplo da certeza, é o exemplo de quem se entrega a Deus. E para que nós possamos estabelecer uma comparação, pouco antes do anjo Gabriel aparecer a Maria Santíssima, ele também apareceu a Zacarias, no interior do templo em Jerusalém, para prenunciar que Zacarias teria um filho, que seria João Batista. Eu estou recordando com vocês também do Evangelho de Lucas. E aparecendo a Zacarias, que era um sacerdote no interior do templo, ele diz: a sua mulher há de ficar grávida. E ele pergunta: mas como, se minha mulher já tem alta idade? E o anjo Gabriel diz a Zacarias: porque tu desconfiastes que Isabel, a sua esposa, iria ficar grávida, você vai ficar mudo até o seu filho nascer. E assim se deu. Porque ele mudo ficou e só recuperou o dom de falar quando João Batista, que era o precursor de Jesus, nasceu. Qual a nossa postura? A postura de Zacarias, de quem desconfia, ou a postura de Maria, de quem tem a certeza de que a providência de Deus está conosco, de quem se entrega na mão de Deus e diz: eis aqui um servo do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Fica então a nossa primeira reflexão: sermos servidores, voluntariarmos-nos à prática do bem. Mas eu quero trazer um segundo trecho da vida de Maria para darmos sequência às nossas reflexões. E talvez o trecho mais difícil da sua existência enquanto mãe. Quando ela, já nos derradeiros dias de Jesus, foi avisada por João Evangelista: minha mãe, prenderam o seu menino, prenderam o meu mestre. Minha mãe, estão levando ele a Anás, a Caifás. Ele vai a julgamento junto a Pôncio Pilatos. E ela, vocês acham que ela estava em casa? Que ela permaneceu sem nada a fazer? Não. Ela esteve com o seu filho durante todos os momentos, durante toda aquela trajetória na Via Crucis, acompanhando-o. E contam os evangelistas, contam os historiadores, que ela quis entrar no julgamento, que ela quis estar ao lado do seu filho quando Pôncio Pilatos fazia aquele julgamento sem qualquer tipo de base, mas foi impedida. Somos nós, os pais e as mães, que estaremos ao lado dos nossos filhos, apesar de quaisquer circunstâncias. Somos nós, aqueles genitores, que nos entregaremos à tarefa da educação, sem perguntar por que tudo aquilo estava acontecendo, mas ela foi. E quando colocaram-lhe uma coroa de espinhos, lhe deram uma cana e entregaram-lhe uma cruz pesada para que ele carregasse, ela estava lá, junto com as mulheres, porque os homens fugiram. Jesus tinha 12 discípulos, um o traiu e se suicidou, outro negou e acabou não estando com ele no momento decisivo. Os outros 9 fugiram, porque apenas João, junto de Maria, o acompanhou durante aquele périplo.
Mas Jesus, carregando a sua cruz, Maria entrou por entre as mulheres e quis carregar a cruz do seu filho. Mas a soldadesca romana não permitiu. Mas até chegar no alto do Gólgota, lá estava Maria. Lá estavam as outras Marias, porque enquanto os homens fogem às mulheres, eram de fibra, eram de coragem, dizendo para nós que nos momentos decisivos as mulheres estavam presentes. E nós nos lembramos de que 3 Marias estavam ali. A Maria, mãe de Jesus, a Maria de Magdala e a Maria de Cleofas, nascendo a crença, nascendo a tradição das 3 Marias, que depois as pessoas contam que da terra foram para o céu. Isso é uma tradição, gente. Nascendo as 3 estrelas, as 3 Marias. E Maria, a mãe de Jesus, acompanhou o martírio do seu filho até o fim. Acompanhou quando os cravos lhe foram pregados na mão, nos pés, acompanhou quando uma lança por longinos lhe foi colocada na barriga, e ela, chorando, ela estremunhando, soube resignar-se, soube manter a sua fé, soube curvar-se diante a vontade de Deus. E aqui, uma vez mais, nós compreendemos o outro valor de Maria. Aquela que cumpre, aquela que se entrega, mas igualmente aquela que aceita a vontade de Deus. Será que nós aceitamos a vontade de Deus? Será que nós nos curvamos ao que Deus quer para nós? Ou somos aqueles que queremos sempre atender os nossos caprichos? Porque no alto do seu desespero, vendo o seu filho sendo crucificado, ela não reclamou, sofreu porque era mãe. Ela entendeu a vida e o propósito do seu filho. Mas do seu coração lancinado pela dor, ela diz: meu filho, como que imaginando o que fizeram de ti? E ela, olhando-se para João, lhe diz: João, eis aí a tua mãe. E olhando para Maria, diz: mulher. E mulher aqui não é uma forma trivial de se relacionar, mas é uma forma amorosa, quer dizer senhora, quer dizer mãe, conforme as tradições da época. Eis aí o teu filho. Naquele momento, Jesus estava dizendo que Maria deixava de ser apenas sua mãe para ser a mãe de toda a humanidade, conforme o Evangelho de João. E igualmente dizia para João que ali ele encontraria em Maria um lastro para a sua existência. Este, então, o segundo grande exemplo de Maria. Porque se no primeiro ela se fez a servidora, aceitando a vontade de Jesus, aceitando a progenitora, ser a progenitora daquele que seria o nosso mestre, num segundo momento, ela se resigna e aceita a vontade de Deus em ver o seu filho desencarnando. Esta Virgem Maria Santíssima, esta que vela por cada um de nós, mas ela tem outros exemplos que são dignos para a nossa existência, porque depois que o seu filho desencarnou, ela foi recolhida por João e foi levada à cidadezinha de Éfeso, hoje uma cidadezinha na Turquia. E num promontório, no alto de uma montanha, onde se avistava o mar lá embaixo, ela começou a receber os mais variados doentes. Eram pessoas que choravam, que tinham doenças do corpo, doenças da alma. Eram pessoas que tinham dificuldades financeiras, dificuldades dos mais variados tratos. E iam até ela e ela lhe contava as histórias de Jesus. As histórias do filho amado. As histórias daquele menino que desde muito cedo conversava com todos com senso de fraternidade. Conversava e agia com todos com muita amorosidade. Ela contava as histórias de um filho que sabia conversar com prostitutas, com cobradores de impostos, a história de um filho que não deixava de respeitar a quem quer que seja, que foi crucificado no meio de 2 ladrões. A história de um filho cujo evangelho, cuja vida de amor devolveu visão, devolveu a rigidez orgânica,
devolveu a vida àqueles que eram os endemoniados, que nós sabemos que os endemoniados são os obsessos de hoje. A história de um filho que cantou o sermão das bem-aventuranças, que se transfigurou no Tabor. A história de um filho que, mesmo morrendo, pediu para que Deus nos perdoasse e que nos deixou uma trajetória de viver por amor, pelo seu amor. E ela começou a ser chamada a Mãe Santíssima, a mãe de todos, porque não havia uma só alma que saía de sua casinha desprovida de consolação. Não havia um só espírito que saía daquele promontório sem ser consolado, sem ser atendido em suas necessidades. E uma das frases que ela mais proferia àqueles doentes que iam até ela no promontório de Éfeso era a seguinte: bom, se Jesus não lhe restabelecer agora a saúde, tenha certeza de que ele veio para que você tenha a saúde do espírito, de que a nossa vida não é essa vida material, mas a vida espiritual, que as dores que vocês hoje têm passa, porque isso também passa. E um dia, um visitante em especial foi ter com ela. Mas era um visitante incomum. Era um visitante que chegou na sua casinha e lhe disse: Ave Maria, minha mãe e mãe de todos. Tu és cheia de graça. E ela, não reconhecendo de imediato, pede aquele visitante para que entre. E eles começam a conversar. E ela se dá conta de que aquele visitante não tinha uma dor física, não tinha um problema espiritual. Eles passam muito tempo conversando. Ao que num determinado momento ela olha, nas suas mãos haviam as marcas dos cravos. No seu peito havia a marca de uma lança, de que ele havia na cabeça as marcas da coroa de espinhos. E ela diz: meu filho, você vem até mim na condição de um pedinte, minha mãe, e ele se ajoelha. Eu venho te buscar. Porque a partir de hoje, você, além de mãe de toda a humanidade, passa a ser a rainha dos céus. Vem, minha mãe, porque você já cumpriu a sua missão. Você já floriu o mundo com a rosa mística do seu amor. E agora você virá do céu ajudar a Deus, ajudar aos bons espíritos a continuar a atender a cada um dos sofredores. Porque são almas que gemem, são almas que choram. O mundo ainda não compreendeu a minha mensagem. E você há de me ajudar, minha mãe. E ela entra num transe e fica naquele transe por muitas horas. As pessoas vão até ela, vêm naquela febre pré-desencarnação, correm até João, que estava na pregação. João, Maria está indo. E João corre, ele ainda tem tempo de conversar com ela. Essa narração está no livro Boa Nova, que eu deixo como sugestão de leitura. Assim como o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Ela se despede de João e parte rumo à corte de anjos que a esperava. Mas antes que os anjos a levassem ao céu, que nós sabemos ser o plano espiritual, ela pede: deixa-me primeiro voltar a Nazaré. Eu quero visitar Nazaré, eu quero visitar Caná, eu quero visitar Cafarnaum, eu quero visitar Dalmanuta, eu quero subir Curumhat, em um monte das bem-aventuranças, eu quero ver o palco dos milagres do Evangelho. E ela foi. Perpassou todas aquelas plagas, viu o Rio Jordão, que nasce nas colinas do Golã, viu o mar piscoso de Genezaré, que tem o formato de um alaúde. Agora vamos, dizem os anjos, não. Há muitos no mundo morrendo pelo amor de meu filho. Eu quero ir ter com eles uma última vez, mas... minha senhora, você quer ir até Roma nesse instante? Eu quero. Eu quero porque sei que muitos estão nos circos romanos dando as suas vidas por Jesus. Leve-me até lá. E ela foi parar na arena, onde, por
por mando dos imperadores, os cristãos eram jogados às feras, eram colocados nos postes de martírio e deitados em azeite incandescente para morrer. E ela entrou num calabouço, onde cristãos que eram capturados e cujo único crime era a fé cristã, estavam lá. Estavam orando, pedindo a proteção de Deus, e ela encontra uma menina que se fez aberta às suas sugestões e lhe sussurra aos ouvidos: cante, minha filha, cante e dê graças a Deus, porque a imortalidade é um atributo da vida. Ainda hoje se encontrarão no reino do meu filho. Ainda hoje encontrarão a paz de espírito após as lutas da terra. Cantem e num hino de amor celebrem que após as lutas, as plagas das arenas, vocês serão restaurados por aquele meu filho que muito lhes ama. E ela começou a cantar. Yeshua ben Miriam Nassif Shalom. Jesus, filho de Maria, príncipe da paz. Yeshua ben Miriam Nassif Shalom. E eles cantavam. E quando iam entrando nas arenas, vinham as feras que destroçavam os corpos. Era o azeite que queimava as carnes. Nenhum deles sentiu nada. E quando eles ainda estavam desencarnando, eles entoavam com os hinos uma proposição. Ave Cristo, nós te amamos. Nós que vamos viver a vida eterna, te saudamos e te damos graça. E reencontrando-se na pátria espiritual, continuaram a servir na imortalidade. Então eu trago essas 3 histórias de Maria Santíssima para que nós possamos nos dar conta e servir da sua vida como um exemplo. Porque se na Anunciação ela se faz a servidora, dando-nos o exemplo que estamos no mundo para servir, se na crucificação ela se faz a mártir silenciosa, dando-nos o exemplo que nós precisamos nos resignar. Ela, quando os cristãos morriam nos circos das feras, ela nos dá o exemplo que nós estamos no mundo para ser os mensageiros da esperança e da fé. Que nós devemos contagiarmos uns aos outros, trazendo coisas boas, trazendo nosso abraço, trazendo nosso sorriso e dizendo para as pessoas que hoje estão com Covid. E dizendo para as pessoas que hoje estão desempregadas. E dizendo para as pessoas que hoje estão com problemas na família, com problemas financeiros. Cantem, entoem uma prece em favor de Maria Santíssima, busquem o amparo do alto, que tudo isso vai passar. Eu me recordo de um grande homem, um grande espiritista que foi devoto de Maria Santíssima, que um dia, descendo as escadas da Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passos, no centro do Rio de Janeiro, refiro-me a Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele era o presidente da FEB, um homem acercou-se a ele e lhe pediu: eu não tenho nada. Eu tenho mulher e 2 filhos, não tenho leite, não tenho pão para dar a eles. Me ajude, doutor Bezerra. E doutor Bezerra, pegando num bolso, pegando no outro bolso, também não tinha nada. Mas ele lembrou-se dessa história. Ele lembrou-se de Maria Santíssima, da rosa mística, do seu amor por todos nós, e disse àquele homem: olha, eu não tenho nada, mas eu quero te dar um abraço. Doutor Bezerra, eu preciso de dinheiro, um abraço, mas esse abraço é o abraço da Virgem Santíssima que eu quero te dar. E ele deu o abraço. E depois do abraço, ele disse àquele homem: vá para sua casa, faça uma oração, coloque um copo de água sobre a mesa e peça à Virgem Mãe de Jesus para que magnetize, e depois durma. E o homem assim fez. Colocou a água sobre a mesa, pediu a proteção de Maria Santíssima, a água tornou-se leitosa pelos fluidos medicamentosos que foram colocados pela Mãe de Jesus, ambos tomaram. Ele teve um sonho, que um homem lhe daria. Assim foi feito, porque no dia seguinte ele acordou, foi até aquela rua que ele se lembrava, apresentou-se àquele homem que lhe deu um emprego.
e ainda lhe adiantou o ordenado do mês. Na semana seguinte, ele volta até a Federação Espírita Brasileira, e quando o doutor Bezerra de Menezes desce, ele, doutor Bezerra, eu venho te agradecer. Por quê? Olha, porque depois daquele abraço que você me deu, eu fui até a minha casa, coloquei a água para fluidificar, ela se tornou leitosa, com um gosto de rosas especial. Eu fui dormir, tive um sonho que alguém me daria um emprego e no outro dia, parece um milagre de Maria. A pessoa me deu o emprego, me adiantou o salário. Eu comprei mantimentos, comprei remédios e hoje eu estou aqui. Ave Bezerra de Menezes. E o Bezerra de Menezes respondeu-lhe: Ave Maria, tu és cheia de graça. E abraçou aquele homem mais uma vez e disse: não agradeça a mim, agradeça a mãe de Jesus que vela por cada um de nós. Meus amigos, eu quis endereçar essa palestra, essa conversa para cada um de vocês, para que nós nos lembremos desse espírito de escola, desse espírito que Dona Ivone do Amaral Pereira nos conta no livro inovidável chamado Memórias de um Suicida, que se encontra no plano espiritual, cuidando daqueles que tiram a própria vida, cuidando dos mais variados sofredores, cuidando de cada um de nós. E eu quero, mesmo que virtualmente, deixar o meu abraço em nome de Maria Santíssima. E neste abraço, pedindo por aqueles que estão com coronavírus, pedindo que nossa mãe olhe por aqueles que estão desempregados, pedindo que nossa mãe interceda por aqueles que se encontram com as mais variadas doenças, pedindo que nossa mãe continue olhando por cada um de nós. E conta-nos, Dona Ivone do Amaral Pereira, que todos os dias, às 6 horas, as legiões de Maria vão atender aos necessitados do plano espiritual e, igualmente, naquela hora que nós sabemos como sendo a hora da Ave Maria, vem atender a cada um de nós. Na hora do Ângelus, às 18 horas, quando os radinhos trazem a oração da Ave Maria. Então, o que nós achamos que é uma prática do mundo, não é. É uma prática do plano espiritual, que nós, aqui no mundo, com certeza, copiamos de lá, que é a nossa casa verdadeira. Ave, então, Mãe de Jesus, fica com cada um de nós. E no ano de 1873, num grupo espírita em Bordeaux, na França, na noite de Natal, véspera de Natal, 24 para 25, eles se reúnem e a médium W. Creel recebe uma comunicação, uma oração escrita de um espírito denominado Caritas. E Caritas nos traz algo de profunda significação aos nossos espíritos. E como era no dia que Jesus nasceu, e como estamos falando de Maria, genitora de Jesus, eu quero que essa prece seja um elo de ligação entre nós, seja um elo de ligação com Maria Santíssima, seja a nossa proposta de nos ligar a Deus e nos ligar a essa rosa mística de Sharon. Quando Caritas nos diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo amor e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a sua bondade seja estendida sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber dessas fontes de bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração,
um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Nós queremos, de alguma forma, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de subir até vós, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa imagem, hoje, agora e sempre. Assim é e que assim seja. E que a Mãe Santíssima vos abençoe e vos cubram com seu manto de amor, agora e sempre. Um beijo e muita paz.